Olá a todos, é um prazer enorme estar aqui hoje abrindo o nosso call de resultados do segundo trimestre de 2025 e agora como presidente do Conselho de Administração. Meu breve destaque aqui hoje é para nortear um tema de extrema importância, as nossas pessoas. Começando pelo nosso colegiado de conselheiros, do qual eu faço parte. Um grupo extremamente colaborativo, experiente e complementar. Carolina Lacerda, com a sua vasta experiência em mercado de capitais, finanças e governança corporativa. Luiz Quinta, um conhecedor em shopping centers e varejo no Brasil, tem contribuído muito com a expansão de lojas físicas. Silvio Genesini, um profissional com alto conhecimento em digital e tecnologia. Paulo Kruglenski, meu grande parceiro de jornada, que retoma agora o grupo como vice-presidente do Conselho de Administração, trazendo sua vasta experiência no nosso negócio e visão estratégica. E por fim, eu, uma apaixonada pelas nossas marcas, pelos nossos produtos e pelas nossas pessoas, com mais de 20 anos de experiência trabalhando aqui. Eu não tenho dúvida que esse time está altamente capacitado e comprometido em nortear os próximos passos dessa companhia. Dando sequência ao tema de pessoas, gostaria de reiterar a nossa total confiança ao nosso time de executivos, que está forte e extremamente resiliente. Por fim, gostaria de agradecer a todo o nosso time de colaboradores que trabalham todos os dias para construir o presente e o futuro da maior joalheria da América Latina. Muito obrigada e um ótimo call a todos. Olá pessoal, é um prazer estar aqui com vocês na divulgação do segundo TRI de 2025. Trimestre este que foi marcado por entregas bastante sólidas e robustas de tudo aquilo que a gente comunicou para vocês nas nossas últimas conversas. Colocando isso em perspectiva numérica, a gente seguiu entregando um crescimento bastante sólido e consistente em crescimento de receita. Então, a gente cresceu ano contra ano 16%, muito alavancado pelo crescimento sólido do indicador de mesmas lojas, né, o Same Store Sale, com 11%. E aqui com um destaque muito especial para a aceleração das lojas Life, da categoria e do canal Life. E também da aceleração contínua do nosso canal digital. Canal digital esse que vem alavancando TRI após TRI e agora com uma ótima novidade que foi o lançamento do nosso app direto para os nossos clientes. É importante ressaltar também, né, nesse trimestre, a gente teve a maior venda diária da história da Vivara, né, dos últimos 60 anos. Isso aconteceu no nosso último Dia das Mães. Queria fazer uma pausa aqui para agradecer todos os times envolvidos nesse processo, né, que é tão árduo, mas ao mesmo tempo é muito prazeroso. Lojas, logística, fábrica, o nosso escritório, enfim, todo mundo que de alguma forma, de alguma maneira tem contribuído demais com esse nosso indicador. Do ponto de vista de margem bruta, tivemos uma evolução bastante significativa, com expansões de margem versus tanto 2024 quanto o ano de 2023. E o bom resultado ele se deu aqui por alguns fatores bastante relevantes, né? Algumas frentes de trabalho. A primeira delas, a gestão da precificação. A segunda delas, a aceleração da categoria Life de vendas, né? E do canal Life. A terceira delas, a melhor alocação dos estoques entre lojas. Então, uma melhor redistribuição dos estoques para otimizar cada vez mais as nossas vendas e impulsionar a nossa margem bruta. E por fim, e tão importante, e aqui já começando a colher os frutos daquilo que a gente implantou, né, de investimento na nossa fábrica nos últimos trimestres, vemos agora um share maior de produtos vindo da nossa fábrica. E a consequência disso é um patamar mais elevado de margem bruta daqui em diante. Margem bruta essa, né, comparável, que se deu em 70,6%, com uma expansão de 1,8 pontos percentuais versus o ano anterior. O bom desempenho da margem bruta, e aí somado à nossa diligente gestão de despesas, nos fez expandir o nosso
EBITDA em mais de 18% no período. Importante ressaltar também que tivemos uma entrega bastante sólida do ponto de vista de geração de caixa, baseado em vendas fortes, em negociações bastante diligentes com os nossos fornecedores e principalmente na gestão e otimização dos estoques. Não temos dúvidas que seguiremos nesse caminho e cada vez mais aumentando a nossa conversão de EBITDA em caixa. Por fim, do lado operacional, gostaria de ressaltar aqui dois importantes pontos. O primeiro deles, o grande empenho de toda a nossa equipe, que é 100% focada em entregar uma melhor experiência para os nossos clientes. E os números mostram que esse trabalho tem dado muito certo, né? A gente já vê um efeito positivo em nosso NPS. O segundo grande ponto, e um destaque muito importante aqui no TRI, foi a entrega e o início da operação do nosso novo centro de distribuição no Espírito Santo, né? A gente comunicou isso para vocês nos últimos meses e conforme o nosso planejado, a gente entregou esse grande marco e daqui para frente a gente vai atender, né, algumas das nossas lojas por esse novo centro de distribuição, garantindo assim um benefício tributário bastante importante para o nosso resultado. Para finalizar essa primeira sessão, eu gostaria de ressaltar aqui que estamos todos muito focados no crescimento sustentável e de longo prazo da companhia, pautados em dois grandes pilares. O primeiro deles é a ótima operação e o segundo, a eficiente alocação de capital. Convido agora o Elias para detalhar o nosso resultado. Elias, seja muito bem-vindo. Obrigado, Ícaro. Olá a todos. Tudo bem, pessoal? Mais uma vez, estamos aqui para falar de um trimestre em que alcançamos resultados recordes, fruto de diversos investimentos e direcionamentos importantes que a gente fez ao longo desses últimos trimestres. A gente teve uma receita bruta de quase 1 bi nesse trimestre, alcançando a maior receita num único dia de vendas. A gente alcançou aí mais de 50 milhões de reais no dia pré-Dia das Mães. E esse bom desempenho proporcionou um crescimento de quase 16% versus o segundo tri do ano passado. Esse crescimento se deve às aberturas de lojas que ocorreram nesses últimos 12 meses e também ao crescimento das mesmas lojas, que continua bastante resiliente. Nas mesmas lojas, crescemos 11% versus o segundo tri de 2024. Destaque aqui para o same-store sales das lojas Vivara, que continua bastante resiliente, e também para a aceleração do same-store sales das lojas Life, que atingiu nesse trimestre 9,1% versus o mesmo período do ano passado. E nesse tri, crescendo mais do que o trimestre anterior, versus o primeiro tri do ano passado. Esse bom resultado de vendas também é explicado pelo crescimento das vendas digitais. A gente atingiu nesse trimestre 126 milhões de reais de receita, um crescimento de 15,1% versus o mesmo período do ano passado. O crescimento do e-commerce tem sido uma importante alavanca e vem apresentando crescimentos sequencialmente maiores a cada trimestre, tendo crescido 8,6% no primeiro tri de 25 versus o primeiro tri de 24 e 3,5% no quarto tri de 24 versus o quarto tri de 23. Analisando agora a expansão de rentabilidade no período, a gente vê que a margem bruta foi o maior destaque do trimestre. Todos lembram que tomamos importantes decisões de investimento nos últimos anos, com o objetivo de aumentar a nossa rentabilidade, como fizemos a mudança da fábrica em 2023, aumentamos o time de fábrica em 2024 e agora estamos começando a colher os frutos desses investimentos, dessas decisões. Eu vou detalhar o crescimento da margem mais para frente, mas eu achei importante destacar a importância desse assunto, pois confirma que as ações que estamos tomando estão tendo o efeito esperado e uma velocidade até maior do que inicialmente a gente previa. Continuamos diligentes também nos gastos de OPEX e também de CAPEX, e por isso conseguimos expandir a nossa margem EBITDA. Por fim, a geração de caixa operacional já mostra um ponto de inflexão versus os consumos de caixa que a gente viu nos últimos trimestres. Tivemos uma sólida geração de caixa, mas ainda estamos vendo apenas os primeiros efeitos das decisões de gestão de estoques e de fornecedores que tomamos nos últimos meses. Agora comentando sobre o nosso plano de expansão. Abrimos 8 lojas nesse trimestre, 12 já no total do ano, sendo todas elas lojas Life. Com isso, atingimos 469 pontos de venda e continuamos sendo bastante diligentes nos pontos, nos shoppings que a gente está escolhendo para abrir, pois a gente já consegue ver que a Life se tornou, juntamente com a Vivara, um objeto de desejo desses shoppings. E como a gente sempre fala, a loja do Panamá segue tendo um bom desempenho
e a gente já está buscando novos pontos no país para continuar a nossa jornada de crescimento. Nas lojas Vivara, tivemos um forte crescimento, 12,7% versus o ano passado. Com isso, atingimos 625 milhões de reais de receita bruta nesse trimestre de 2025. Esse crescimento é praticamente todo explicado pelo Same Store Sales de 12% nesse trimestre. A performance é resultado de ações que tomamos nos últimos trimestres para melhor alocação de estoque em loja, maior assertividade do sortimento de produtos após a nova clusterização das lojas e a contínua inovação com o aumento do sortimento de coleções duo e peças de diamante e laboratório. As lojas Vivara crescem mesmo com a forte migração de vendas da categoria Life para as lojas Life. Nos shoppings com ambas as lojas, a Vivara cresceu 12% versus 2024. Ao expurgar as vendas da categoria Life dessas lojas Vivara, o crescimento foi de 15%. E já falando das lojas Life, a gente atingiu nesse trimestre 209 milhões de receita bruta nesse canal, crescimento de quase 30% versus o mesmo período do ano anterior. E com as vendas nas mesmas lojas crescendo 9,1% versus o segundo tri do ano passado. A gente aumentou a área de vendas das lojas Life no período em 34%. E no release a gente faz uma análise bem detalhada, mostrando o crescimento de vendas por metro quadrado de cada safra. Nessa análise, a gente pode ver que as vendas por metro quadrado crescem em todas as safras, caindo apenas por estarmos crescendo em velocidade alta e aumentando a representatividade de lojas ainda em maturação. Eu convido a todos a lerem nosso release para terem mais detalhes dessa análise. As lojas Life atingiram 60,6% de representatividade na venda da categoria Life, um aumento de quase 6 pontos percentuais versus o segundo trimestre de 2024. Isso mostra que cada vez mais a Life está se tornando uma marca com identidade própria, com as vendas migrando de dentro da Vivara para a sua própria loja ou para o e-commerce. E essa aceleração do crescimento das vendas das lojas Life foram resultado de algumas iniciativas. A primeira delas foi o assertivo mix de lançamentos das coleções, os novos lançamentos de Moments, o aumento da disponibilidade de itens comerciais dentro da Life e além do ajuste na precificação de Moments, que junto com a nossa constante gestão de markups de todas as subcategorias teve efeito bem expressivo no trimestre. Nosso canal digital segue em franco crescimento, acelerando a cada trimestre. Nesse segundo trimestre, a gente atingiu 126,7 milhões de reais de receita bruta, um crescimento de 15,1% versus o segundo trimestre do ano passado. Nosso app já é um sucesso, alcançando mais de 500 mil downloads e com vários elogios quanto à evolução da facilidade de navegação. Tivemos um aumento da representatividade da Life dentro das vendas do e-commerce, passando de 36% para 39% das vendas versus o ano passado. Esse crescimento é um reflexo da maior disponibilidade de coleções, celebrando o Dia das Mães, Dia dos Namorados, e o maior engajamento nas redes sociais com a nossa nova embaixadora, a Larissa Manoela. Além disso, nesse trimestre, ampliamos a quantidade de lojas Hub, de forma que o nosso site passou a ter acesso a um estoque ainda maior de produtos e possibilitou que clientes recebam suas compras ainda mais rapidamente. Esperamos que a habilitação de mais lojas Hub continue a ser um importante vetor de crescimento nas vendas do e-commerce. Agora, analisando a expansão de rentabilidade que a gente teve nesse período, a gente teve um ótimo resultado de margem bruta. Começamos a ver quantitativamente o resultado das ações e dos investimentos que a gente realizou nos últimos trimestres e anos. Vamos lembrar que fizemos a mudança da fábrica em 2023, aumentamos o time de fábrica em 2024 para que a gente pudesse internalizar cada vez mais a produção de Life e possibilitar o aumento da produtividade da nossa fábrica. E com isso, começamos a colher agora os frutos dessas ações e desses investimentos. A margem bruta comparável evoluiu 1,8 pontos percentuais, atingindo 70,6%. A maior margem bruta para um segundo trimestre da história da companhia. A margem contábil, com o GGF, foi de 72,3%. Todas as categorias ganharam margem. Isso é um resultado da estratégia de repasse de preço realizada durante esse trimestre. A margem bruta evolui na medida em que a Life ganha cada vez mais representatividade dentro da receita da companhia. Em joias, tivemos dois efeitos. O mais importante foi o repasse gradual de preço que a gente fez e continua fazendo,
Mas também tivemos o efeito do aumento de venda de produtos com maior margem de contribuição, como prata ouro, diamante laboratório e a prata vivara. Já em relógios, além do repasse de preço que realizamos nesse trimestre, o efeito da melhor negociação de preços na aquisição das peças-partes, que foi feito no ano passado, bem como o mix de venda mais favorável, graças ao crescimento das vendas da marca Life de relógios, que tem melhores margens de contribuição. Quanto às despesas de fábrica, pessoal e outras despesas, começamos a ganhar eficiência na produção, reduzindo horas extras e mantendo o mesmo nível de produtividade. E com tudo isso, a gente está bem confiante na trajetória de margem bruta que teremos daqui para frente. Nosso EBITDA também evoluiu. Fechamos com mais de 200 milhões de reais de EBITDA ajustado, com a margem comparável, meio ponto percentual acima do segundo trimestre do ano passado. Todos lembram que no final do ano passado, passamos a despesar alguns gastos de TI que eram anteriormente ativados. Isso fez com que a nossa despesa de serviços profissionais contratados crescesse desproporcionalmente nesse primeiro semestre de 2025, em que a gente está despesando na competência, ao mesmo tempo em que estamos contabilizando as despesas que antes eram ativadas. No release, a gente traz uma abertura da visão dos serviços profissionais contratados recorrentes, uma composição dos gastos de TI, separando OPEX e CAPEX, e mostrando que nesse trimestre estamos gastando até menos do que o segundo trimestre do ano passado. Mas a alocação entre CAPEX e OPEX está diferente. Então convido a todos, mais uma vez, a observarem esse detalhamento lá no nosso release e, se tiverem dúvidas, contatar nossa área de relações com investidores. E a gente continua sendo mais eficiente em todas as linhas. As despesas de vendas contribuem para uma melhora de 0,4 pontos percentuais para o EBITDA versus o ano passado, enquanto nossa linha de pessoal do G&A cresce apenas 1% versus o ano passado. O lucro líquido comparável também cresce. Crescemos 14% versus o ano passado. Importante lembrar que no ano passado a gente teve um reconhecimento relevante de crédito de PIS e COFINS extemporâneos que afetaram significativamente a comparabilidade do período. Mesmo com esses créditos extemporâneos de 100 milhões de reais, comparando o lucro líquido contábil do primeiro semestre do ano passado com o desse ano, a gente vê que o lucro cresce de 246 milhões para 266 milhões. Falando agora sobre a nossa dinâmica de estoques. Achamos importante dar os detalhes aqui dos planos que a gente tem para a otimização dos estoques e mostrar também os resultados que a gente já alcançou. Nesse trimestre, tivemos uma redução no número de dias de estoque versus o primeiro trimestre de 2025, reflexo da menor compra de matéria-prima, aliada com uma importante sazonalidade de vendas. E mais importante que o resultado que a gente já teve nesse trimestre foi a evolução das iniciativas de otimização de estoques. Implementamos o processo de realocação de peças entre lojas, que já contribuiu para a redução do estoque de joias. Preparamos o processo sistêmico para o derretimento do ouro e da prata de produtos acabados, de baixo giro, que permitirá a redução significativa da compra de matéria-prima nesse segundo semestre. E todas essas iniciativas aplicadas, juntamente com a venda esperada, de acordo com a nossa velocidade de venda projetada de cada item em cada loja, em cada um dos nossos canais, nos permitem projetar uma redução do número de dias de estoque no final desse ano versus o fechamento de 2024. Comentando agora outros destaques financeiros. Tivemos uma saída de caixa de CAPEX bem menor no segundo trimestre desse ano do que no ano passado, reflexo aí da reclassificação de gastos de TI de CAPEX para OPEX e também do menor número de aberturas que a gente teve nesse trimestre versus o segundo tri do ano passado. E como reflexo de todas as iniciativas que a gente abordou até aqui, tivemos uma sólida geração de caixa, revertendo a dinâmica de consumo de caixa com o capital de giro que a gente teve nos últimos trimestres, agora nesse tri. Com isso, o endividamento bruto finalizou o trimestre em 476 milhões de reais, com o custo médio de dívida de CDI mais 0,81 ao ano. E a dívida líquida finalizou o trimestre num patamar extremamente saudável de 0,4 vezes o EBITDA ajustado dos últimos 12 meses. E agora convido o Ícaro para abordar as perspectivas para o nosso segundo semestre de 2025. Obrigado a todos. Obrigado, Elias. Queria ressaltar aqui alguns pontos importantes para o nosso futuro.
E aqui passando, né, por todas as perspectivas mais importantes. Então, sobre vendas, o bom resultado de vendas do primeiro semestre de 2025 evidenciou os acertos na gestão de preços e na escolha dos novos lançamentos. Iniciamos então o nosso segundo semestre ainda mais confiantes com o portfólio de produtos e com a operação das lojas, do site e também do nosso novo aplicativo. Do ponto de vista de geração de caixa, a companhia vem adotando uma série de iniciativas visando elevar a geração de caixa operacional, como renegociação com fornecedores, né, do ponto de vista de prazo, compra de matéria-prima alinhada ao nosso plano de otimização de estoques, né, derretimentos e tudo aquilo que a gente já conversou com vocês, e diminuição gradual das importações, conforme aumentamos cada vez mais a representatividade dos produtos manufaturados em Manaus. Com isso, projetamos uma conversão de EBITDA em caixa em patamares mais elevados para os próximos períodos. Controle de gastos, né? Este que é um tema tão importante. Continuaremos bastante diligentes com o controle de despesas, de quadro de funcionários, de modo a manter o rigor histórico sem elevar os níveis de gastos, tanto em OPEX como em CAPEX. Do ponto de vista de margem bruta, no segundo semestre de 2025, continuaremos muito focados na diligente gestão de markups, ancorada na rigorosa política de precificação que temos aqui internamente, na constante otimização de custos e no avanço da representatividade de subcategorias com margens de contribuições mais elevadas, linhas Duo, Prata Vivara e Prata Ouro. Adicionalmente, a maior representatividade dos produtos nacionais de Life versus produtos importados. Então, quanto mais produzimos em Manaus, melhor será a nossa trajetória de margem bruta para os próximos trimestres. Do ponto de vista da expansão, né, é importante ressaltar que a companhia acredita muito no potencial, principalmente de novas aberturas para a Life. Então, o primeiro recado é: a gente revisitou aqui o nosso potencial baseado nas últimas aberturas que fizemos desde 2021. E a boa notícia a gente enxerga um potencial ainda maior do que comunicávamos no passado. O segundo grande aspecto é com relação ao nosso guidance de 2025. Já temos todos os pontos preparados, né, ou em negociação ou já com contratos firmados para a abertura dessas lojas em 2025. Então a gente tende a ver uma grande aceleração dessas aberturas agora no final do ano. Por final, o nosso centro de distribuição do Espírito Santo, este que foi lançado agora em meados de junho, ele entra em velocidade de cruzeiro e cada vez mais contribui com a otimização da nossa malha logística e dos nossos benefícios fiscais vindo dessa importante operação. Deixo aqui um obrigado a todos, colaboradores e acionistas. Nos vemos no call de resultados. Grande abraço.